Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Pedro Santos. Hoje temos como convidado João Carlos Correia, professor e investigador em Ciências da Comunicação pela Universidade da Beira Interior, UBI, onde dá aulas. Publicou diversos livros e estudos sobre a imprensa regional e também sobre a relação entre jornalismo, espaço público e cidadania. É investigador no Lab.IFP, uma unidade de investigação da área da comunicação, filosofia e humanidades da Faculdade de Artes e Letras da UBI. E é também coordenador do projeto Remedia.lab, laboratório incubadora de mídias regionais, cujo objetivo é ajudar a fortalecer e modernizar os meios de comunicação social regionais. Bem-vindo. Bem-vindo, eu é que agradeço. Pedro Jerónimo, jornalista e professor universitário, escrevia nas conclusões da tese de doutoramento Saber Jornalismo de Proximidade, Redações Jornalistas e Notícias Online, em 2015. Em Portugal só é legalmente reconhecido como jornalista todo aquele que exerce a sua atividade de forma permanente e remunerada. Entendemos que este levanta alguns problemas, nomeadamente para aqueles que trabalham em publicações de âmbito mais local, sobretudo porque geralmente não o fazem de forma permanente. No caso dos mensários, por exemplo, dificilmente apresentarão estruturas com pelo menos um jornalista a trabalhar dessa forma. Não só em alguns casos não justifica, como não será comportável. Contudo, deverão as populações ficar privadas de notícias de proximidade construídas por profissionais que acumulam o saber fazer jornalismo? É que o acesso a determinados incentivos estatais está condicionado à experiência de pelo menos um jornalista. É possível fazer jornalismo sem ser jornalista? Essa é uma questão que eu ando a tentar resolver há anos. A questão da identidade dos jornalistas. Eu lembro-me sempre de uma frase, que cada vez que me colocam essa pergunta, que é uma pergunta frequente, vêm-me logo tantas ideias e histórias, citações à cabeça que não sei por onde começar, mas começo por uma questão muito simples que muitas vezes não esquecem. As pessoas esquecem e que depende um pouco da minha formação académica, que é um texto do Max Weber sobre um indivíduo que tem imensa responsabilidade e que anda perdido no meio dos salões dos poderosos, sem ter, portanto, ordenado certo, nem ter exatamente nenhum vínculo de forma especial com a imprensa para que trabalha, sendo, no entanto, responsável pela circulação da informação, por grande parte da circulação da informação que por aí anda em público. Isto era escrito, portanto, no princípio do século XX, creio que em 1915, a propósito do jornalismo. Ou seja, e mesmo quando nós vamos ao dicionário das profissões, que é uma vez algo que tentou classificar as profissões existentes, o jornalista não era considerado um profissional perfeito, isto é, não tinha todas as condições que definem aquilo que é um profissional. Designadamente, uma das questões que era que se notava na definição era a ausência de uma certa permanência no vínculo. E se nós chegarmos perto de nós, por vezes há pessoas que constroem imaginários cor-de-rosa de uma imprensa extremamente sólida e que concedia bons ordenados a pessoas que tinham um vínculo permanente. A verdade é que, se formos aos boletins dos sindicatos dos anos 50, 60 e se formos até 70, encontramos muitos fenómenos similares àquilo que é o precariado hoje. Só que a questão era colocada de forma completamente diferente. Porquê? Porque as pessoas normalmente eram amadores que queriam escrever. E como muitas vezes eram estudantes que queriam um gancho, etc. Então, o jornalismo sempre foi precário, é isso que está a dizer? Sempre houve sempre houve em Portugal, sublinho, em Portugal, uma indústria jornalística relativamente incipiente que só foi superada um bocado com a fase de desenvolvimento de Portugal pós 85, em que se criaram alguns vínculos realmente a sério. Na imprensa regional, a imprensa regional ficou a meio caminho entre as duas coisas. Há projetos do antigamente, muito baseados no correspondente da aldeia, uma figura perfeitamente notável, que é um indivíduo que muitas vezes adora o jornal e adora a terra e que se desloca de propósito com um manuscrito nas mãos a uma redação
para contar histórias aos jornalistas, portanto, de uma forma de imprensa que ainda tem uma sobrevivência quase paroquial. Isto de um lado. Depois, houve os projetos que já apareceram na sequência portanto, do processo de desenvolvimento que se inicia em finais dos anos 80, que já conheceram um museu de desenvolvimento capitalista, um museu empresarial, etc, 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 mas que foram apanhados em contraciclo. E, portanto, quer dizer, o jornalismo industrial, com redações sólidas, permanentes, bem remuneradas, é uma realidade contingente, particularmente na imprensa regional. Mas, deixe-me ainda responder à sua pergunta, isto não pode acontecer. Por exemplo, a região centro é das regiões do país onde há um maior grau de fidelização relativamente à imprensa regional. Há uma boa tradição, creio que também conhece isso. Há um conjunto de jornais que... Já lá vamos, já. Mantém uma certa estabilidade. O que eu queria falar agora tem que ver com a questão da lei e dessa ideia entre aquilo que postula a lei e a realidade. Não é? Segundo a lei, é preciso ter uma carteira profissional de jornalista para ser oficialmente considerado jornalista. As regras de acesso à profissão, nomeadamente para obter essa carteira, ou os diferentes tipos de carteira de títulos que existem, fazem-lhe sentido? A atribuição do título. Sim e não. Houve uma altura em que eu portanto, era tinha completamente a ideia do jornalismo como uma profissão de acesso universal. Hoje sou mais defensor da titulação, porque é uma faca de dois gumes. A ideia de que todos podem ser jornalistas é generosa, mas também leva a uma crise de mediações enorme e, portanto, depois é o vale tudo. Ou seja, nós precisamos de alguém que tenha experiência, vínculo e critérios editoriais e que esteja certificado por uma entidade minimamente respeitável para poder moderar a informação. Portanto, nem todos podem ser jornalista, mas todos podem fazer jornalismo? Nem todos podem ser jornalistas, mas todos podem contribuir para um produto jornalístico. No livro Ágora, Jornalismo de Proximidade, Limites, Desafios e Oportunidades, conhece bem porque o coordenou, o investigador Carlos Camponês, que é também um jornalista e investigador e professor universitário, cita Christian Sauvage, um repórter francês, autor do livro Journaliste, Une Passion des Métiers, lançado em 88, para identificar supostas especificidades dos jornalistas regionais e locais. E ele identificou algumas. Por exemplo, o jornalista local é uma pessoa preocupada com as consequências do seu comentário. É pouco dada à revelação de escândalos, com o intuito de preservar as suas fontes de informação com as quais contacta todos os dias. É um generalista sobre as questões da sua região. É uma pessoa bem enraizada na região, mantendo um contacto fácil com as pessoas. É um narrador do cotidiano repetitivo, faz um jornalismo de notáveis, podendo ele próprio tornar-se um notável a prazo. É um profissional mais sério e mais solidário com os seus colegas do que os seus congêneres da imprensa nacional. Os jornalistas locais são mais permeáveis aos interesses dos caciques que os seus camaradas nos órgãos nacionais? Essa é uma questão interessante porque todas as descrições, cada uma das características que foram apresentadas pelo Sauvage tem um lado contrário. Se calhar o jornalista regional é tudo isso. E também tudo isso o torna muito próximo de um conjunto de poderes, tentações, pressões, etc, etc. Aliás, essa é uma questão extremamente frágil. Por exemplo, a proximidade com a comunidade. A proximidade com a comunidade é uma coisa ótima, mas eu recordo-me, por exemplo, quando... Portanto, uma daquelas figuras que, por vezes, a literatura classifica como o tontinho da aldeia, portanto, foi maltratado por pessoas de uma pequena localidade local, uma pequena localidade daqui perto da Covilhã. A pessoa, portanto, foi deixada a morrer com hipotermia depois de ter sido embebedada por um grupo de jovens numa noite extremamente fria daqui da zona. Portanto, ninguém queria falar. E os jornais regionais não fizeram praticamente
nenhuma cobertura noticiosa sobre o assunto. Quando é que isso aconteceu? Há cerca de 4 ou 5 anos. Houve uma aluna minha que fez uma notável tese de mestrado sobre isso, que aliás vale a pena ser lida. Eu sempre tive muita pena que ela não tivesse o mais pequeno interesse pela carreira académica, porque efetivamente fez um trabalho muito bonito e apaixonou-se, creio eu, pelo assunto. E o que é que resultou dali? Foi preciso vir o Jornal de Notícias, passa publicidade, mas na altura foi o que foi, que se interessou pelo caso, e depois mais alguns jornais expuseram, portanto, a situação. E depois trabalharam as coisas pelo lado do silêncio. Porque, de facto, todas essas características que disse, a responsabilidade muitas vezes torna-se uma responsabilidade perante os líderes, ou seja, perante a República dos Notáveis locais. E a República dos Notáveis é tudo uma questão de escala. Ou é o Primeiro-Ministro, é o Presidente da Câmara, é o Presidente da Junta. O Presidente da Junta tem menos gente à volta para vigiar, ainda por cima. Depois, essa República dos Notáveis, juntam-se todos os pequenos líderes de opinião que falam uns com os outros. E aquele sentimento negativo de comunidade que leva a querer tapar as deficiências da comunidade, os aspectos menos positivos da comunidade. E esse lado também atinge o jornalista regional. Mas acha que são mais vulneráveis na prática e no exercício da profissão do que são, por exemplo, jornalistas de órgãos nacionais que vão para a neve às expensas do Banco Espírito Santo com o Ricardo Salgado, como aconteceu com imensos jornalistas dos principais órgãos de economia em Portugal? Não, na essência não são mais vulneráveis. Aliás, quer dizer, qualquer pessoa que tenha feito um pouco de jornalismo em Lisboa sabe que estamos perante uma espécie de aldeia grande onde as pessoas circulam em espaços de grande proximidade. Só que há uma questão aqui, é constante e muitas vezes é apresentada de uma forma bondosa. Faz parte, é da estrutura. A comunidade tem uma estrutura. Portanto, a comunidade, no sentido pré-moderno, tem uma certa forma de funcionar. E tem uma forma de funcionar que é pouco reflexiva em relação a ela própria. O jornal, muitas vezes, acaba por se identificar com a comunidade pelas melhores e pelas piores razões. Aliás, não me admira que muitos dos jornalistas que, por vezes, nas comunidades territoriais, mais nas regiões de baixa densidade, por vezes tendem a sintonizar-se com as forças vivas, digamos assim, estejam a olhar para si mesmo como estando a cumprir a sua função. Ou seja, há uma legitimação. Uma espécie de porta-vozes da comunidade, é isso? É, de certa maneira, eles sentem-se como uma espécie de porta-vozes da comunidade. E, por outro lado, quer dizer, numa cidade grande é possível criar alguns mecanismos de interromper, embora seja difícil, sei que não é tão simples quanto isso, mas pelo menos de vez em quando desligar o interruptor. Portanto, em determinadas comunidades isso é extremamente difícil. Aliás, exatamente por causa do problema das condições em que é exercida a profissão, não nos esqueçamos que provavelmente alguns jornalistas regionais, pelo menos da minha idade para cima, não fazem quase distinção nas comunidades regionais entre a vida profissional e a vida... Tenho mais de 50. Portanto, entre a vida profissional e a vida pessoal. Porquê? Muitas das fontes deles são os amigos do dia-a-dia. Ele encontra-se à saída de casa, no café, na escola, os filhos brincam juntos. Há as notícias. O próprio jornal é uma instituição ao lado de outras. O próprio jornal é notícia e a presença dos que são notícia no evento do jornal é notícia e gera-se quase uma espécie de... Mas como disse, em Lisboa e no Porto, os grandes centros, não anda muito longe disso, não é? Porque se cruzam nos corredores do poder, nos mesmos bares e restaurantes. Cada vez mais. Não há nada mais divertido do que ir para o Parlamento ver algumas pessoas do jornalismo seguirem em matilha, portanto, cada vez que há alguma pessoa que está na berra, sai cá fora, sai do plenário. Mas é possível desligar. Provavelmente a vida não penetra tanto na vida íntima.
E depois há um conjunto de mecanismos, esses sim, mecanismos perversos da democracia, como o caciquismo, portanto, o patrimonialismo, o facto de os empregos, as remunerações e a publicidade estarem muito em situação de monopólio e passarem muitas vezes pela decisão do mesmo grupo de notáveis. Há um bom exemplo, ou talvez um exemplo que contraria um pouco o que está a dizer. O Jornal de Barcelos publicou em fevereiro de 2017, sensivelmente um ano, uma página quase toda em branco em protesto contra uma conferência de imprensa do Partido Socialista local em que não foi permitido aos jornalistas fazer perguntas. Na nota que a direção editorial do jornal publicou, lia-se: porque o jornalismo se faz através da confrontação de factos e realidades e do exercício do contraditório. Porque os jornalistas não são meros receptáculos ou caixas de ressonância. O JB, Jornal de Barcelos, entende que se justifica plenamente não referir o teor dos discursos de José Manuel Mesquita e Miguel Costa Gomes, estando cientes de que os seus leitores poderão estranhar a atitude inédita, mas não deixarão de a respeitar. Esta medida aconteceu na sequência de uma resolução aprovada no Congresso de Jornalistas, que tinha decorrido um mês antes, no 4º Congresso, que apelava ao boicote a conferências de imprensa sem direito a pergunta. Acha que isto teria sido possível num meio, num jornal, numa rádio, numa televisão nacional? Provavelmente sim, de outra forma. Portanto, as televisões nacionais e regionais, as televisões e os jornais nacionais, quando repostam, fazem-no de outra maneira, provavelmente ainda tão perversa, às vezes mais perigosa, do que pura e simplesmente silenciando. Portanto, têm poder para isso. Por exemplo, quer dizer, é evidente que um indivíduo que não cultiva boa imprensa arrisca-se a ter má imprensa, é evidente. Portanto... a não ser noticiado ou as suas atividades cobertas, é isso? Ou a ser coberto de uma forma em que... de uma forma mais ou menos velada, portanto... A estrutura da notícia acaba por revelar algumas das fragilidades do indivíduo de forma mais óbvia do que se calhar seria necessário fazer-se. Portanto, todos têm a sua capacidade de repostar. Agora, na imprensa regional há muitas histórias giras. Há muitas histórias engraçadas deste género? Por exemplo? Olha, uma vez portanto, o presidente da Câmara desta cidade, o antigo, colocou-me fora de uma conferência de imprensa. Eu fui buscar o Código Civil e expliquei-lhe porque é que ele estava a cometer um crime. Como é que ele se chamava? Carlos Pinto. Portanto, era PSD. E, portanto, eu expliquei-lhe porque é que ele estava, pedagogicamente, porque é que ele estava a violar, portanto, uma regra do Código Civil, que ainda por cima era dotada de uma especial agravante quando era praticada por um titular de um cargo público. Portanto, pronto, disse aquilo calmamente e saí, quer dizer, e aqui na Guarda houve uma colega que passou uma noite na prisão, portanto, na sequência de um caso famoso que tinha a ver com a cobertura de um caso de corrupção em torno de um antigo autarca chamado Abílio Curto, uma figura, portanto, que era também um autarca de grande projeção na época, que foi preso na sequência de uma série de casos, e eu recordo-me que, portanto, por causa de uma certa afronta entre o jornal ao qual ela estava vinculado e a Câmara, de um certo confronto, ela chegou a ser detida. E existem... Mas foi detida por estar a exercer jornalismo? Acha que houve ordens da Câmara da altura? Não foi isso. O assunto estava ligado a uma coisa que é relativamente absurda, que é a proteção de um segredo de justiça que só se aplicava naquele caso à própria jornalista, que não podia noticiar o que toda a gente estava a comentar no café já, porque era público. Era um trânsito em julgado, já não me recordo de pormenores. E portanto ela passou uma noite teve detida uma noite e depois foi solta. Tanto quanto me recordo já há alguns anos. Isso foi há quanto tempo?
Já vão uns anos que existe, é um processo dos anos 90. Isto é um processo dos anos 90. E já agora quero lembrar uma coisa, quer dizer, nós temos aqui um jornal na região que quer dizer, que bateu durante anos, deve ter sido um dos principais jornais da oposição ao salazarismo Também já lá vamos, estamos a falar do Jornal do Fundão, não é? Evidente. E isso, quer dizer, e eles marcavam muitas vezes posições que eram muito difíceis, não é? Como é que descreve o que é a imprensa regional e local? O que é? A essência. Isso é daquelas perguntas que é mesmo para nos deixar... Portanto, para já há uma coisa... Eu normalmente utilizo o termo imprensa regional, mas aquilo que para nós é imprensa regional, no mundo anglo-saxónico é local, até por causa das escalas. Portanto, quer dizer, a imprensa regional é uma imprensa que se caracteriza pelo seu especial vínculo a uma determinada área, a uma determinada área geográfica. E, portanto, eu chamo-lhe especialmente imprensa regional para me referir a um conjunto de fenómenos, embora admita que... porquê? Porque os de maior dimensão, portanto, se a classificação fosse usada noutro país qualquer, seriam também locais, não é? Os de maior dimensão, muitos deles também têm, portanto, têm uma dimensão que pelos parâmetros... O número de tiragens e de exemplares que vêm. São locais. Portanto, eu utilizo normalmente a expressão imprensa regional para me referir a esse conjunto de fenómenos. Agora, claro, há alguns... Mas é só... extremamente paroquiais. Agora, eu sei onde é que é chegar. Agora, o que é que faz com que uma imprensa seja regional? É isso que está a perguntar. Era nesse sentido também para perceber porque é que há até um estatuto da imprensa regional, não é? Ou seja, existe a lei da imprensa e há um estatuto específico para a lei, para a imprensa regional, e a minha questão tem que ver com a questão é só territorialidade ou há mais alguma especificidade que possa determinar ou caracterizar isto a que se chama imprensa regional? A territorialidade era uma proximidade que tinha importância, mas hoje há que experimentar novas formas de proximidade, nomeadamente temática. Embora muitas delas coincidam com a territorialidade, porque é a agenda de um território ou a agenda de um conjunto de concelhos, mas isso também é um objetivo do meu projeto, depois mais à frente falaremos, é exatamente ultrapassar um bocado essa dicotomia da ideia de proximidade apenas como territorialidade, como contiguidade territorial. Acho que portanto, a territorialidade tem que estar presente, é um valor de notícia que tem que estar presente na imprensa regional, mas não tem que ter apenas aquela dimensão exclusivamente de defesa do cantinho. Pode ser também uma territorialidade que se caracteriza por uma agenda de temas, de assuntos, até no sentido de construção de um certo futuro. Relativamente eu penso que grande parte daquilo que acontece no Estatuto da Imprensa Regional decorre de duas coisas. Primeiro, decorre o aspecto positivo é este. Que é de 88, não é? Já tem uns aninhos. Já tem 30 anos. Decorre de duas coisas. Por um lado, uma necessidade proteccionista. É uma necessidade proteccionista. Economicamente falando. Economicamente falando. É uma necessidade proteccionista. Portanto, todos nós sabemos os problemas com que a imprensa regional se confronta, o problema das tiragens, portanto, ainda nos lembramos de um conjunto de incentivos que havia, etc. E, no fundo, aquilo corresponde a uma tentativa de sistematizar e de dar uma certa configuração jurídica a uma realidade que é uma realidade cultural, mas também precisava de políticas especificamente dirigidas àquele setor. Agora, eu acho que aquilo também está muito marcado pelo tempo e que também pode contribuir para que se mantenham alguns anacronismos, alguns aspectos negativos. Por exemplo? Algumas formas de dependência, nomeadamente. Eu tenho a sensação de que os jornalistas regionais têm que pensar essa ideia da regionalidade, quer dizer, essa ideia da regionalidade, exatamente o que é. A regionalidade não é um compromisso, nem é um vínculo com
com os notáveis da zona. Quando muito será um compromisso com uma agenda. Será um compromisso com uma agenda que deve partir, sobretudo, na minha opinião, das pessoas e deve partir e pode também ser desencadeada pelos próprios meios. Isso acontecia, por exemplo, num projeto que coordenou chamado Agenda dos Cidadãos, né? Estudou alguns dos principais órgãos de comunicação regional do país, nomeadamente o Grande Porto, Jornal da Bairrada, Jornal do Centro, Diário As Beiras, o Ribatejo, Vida Ribatejana, Região de Leiria, Jornal do Fundão e o Algarve. E estudou sobretudo a relação que estes meios tinham com as comunidades e a voz das comunidades nestes espaços, segundo percebi. A quem é que dava a palavra a estes jornais? Eles refletiam a região? É muito engraçado porque, portanto, esse projeto foi inspirado por uma coisa que os americanos praticam, que é o jornalismo público. O jornalismo público é uma coisa que surgiu ali nos anos 90, um bocado com a ideia de que a cidadania vende bem. Ou seja, um jornal sem ter um espaço de gente interessada à volta também não tem mercado. E, portanto, o que é que eles fizeram na altura? Tentaram criar uma série de mecanismos, ainda não havia online, não se falava de interatividade, mecanismos de proximidade com o público, exatamente para que a vida cívica se tornasse o ambiente ideal para a venda de jornais. E para a venda dos meios de comunicação social em geral, nomeadamente, ou seja, não havia chats, mas havia barbecues interativos, havia barbecues e feiras de bairro e coisas de bairro e coisas semelhantes. Digamos que isso, de certa maneira, passa pela imprensa regional. Claro, com vários... Nós, quando falamos da imprensa regional, não estamos a falar de uma realidade homogénea. Estamos a falar de realidades com muitas diferenças temporais, com muitos modelos editoriais, desde realidades centenárias a realidades que nasceram nos anos 80, 90, portanto, com a entrada dos fundos e com o aparecimento de novos públicos e de dinheiro. E de circulação de dinheiro. São realidades muito diferentes. Desde sempre, houve esta preocupação de proximidade. Esta preocupação de proximidade era mais paroquial, depois passou a ser, nestes projetos mais recentes, passou a ser com fóruns, com a participação em feiras, com as reuniões com empresários, com as reuniões, com a tentativa de mobilizar novos públicos, com iniciativas culturais, etc, etc, etc. O Jornal do Fundão fez isso durante anos, criando-se uma espécie de força política unificadora da resistência à ditadura e depois uma força política unificadora de defesa do interior, da beira interior, promovendo jornadas, colóquios. Uma certa agenda da beira interior, é isso? Exatamente, quer dizer, no fundo é a promoção conjunta de agendas. Agora, quer dizer, estas proximidades, além de serem muito distintas, têm novamente que ser repensadas, porque depois veio a crise, muitas dessas realidades ficaram a meio, e aquilo que eu tentei no Agenda do Cidadão é que havia uma coisa muito engraçada, que é esta. Alguns jornais já tinham começado a atrair novos públicos, mas ainda estavam muito dependentes dos velhos. E qual é a distinção? Quais é que são os novos e quais é que são os velhos? Grosso modo, agora estou a falar, portanto, de públicos que têm uma concepção de jornal mais paroquial, portanto, que têm aquela vocação de assinatura muito fidelizada do jornal, que estão ligados a um jornal que se vira muito para a história da região, que gostam muito da pequena história do cotidiano, etc, etc, etc. Provavelmente, portanto, certamente mais de 60 anos. Esse tipo de públicos ainda tem muita importância em alguns jornais, até mesmo em alguns que se pretendem arejar. Os outros já começam a aparecer. O problema é que a crise veio e as coisas ficaram a meio caminho. Porque até há alguns destes jornais que já não existem, não é? Exatamente, alguns destes jornais foram extintos durante a crise. Aliás, esse projeto... o Grande Porto e o Algarve. Esse projeto teve um problema que teve que ser redimensionado, porque a coisa pior que pode acontecer a um projeto é perder o objeto de estudo a meio. Ora, nós perdemos para aí metade do objeto de estudo, porque, portanto, alguns desses jornais eram do Grupo Lena e na altura o Grupo Lena fez uma reordenação dos investimentos para voltar à sua vocação inicial, que, como é hoje extremamente conhecida, é mais a vocação civil,
a construção civil. E, portanto, largou muitos dos projetos que tinha na imprensa regional, que até eram bastantes. Pois, isto porque a determinada altura o Grupo Lana era provavelmente o maior grupo de comunicação social regional do país, e depois acabou por lançar o Jornal I, que é o nacional, e depois abandonou esse investimento e reorganizou o grupo, e neste momento tem apenas o Região de Leiria. O Algarve... E uma rádio, se não estou em erro, a Antena Livre. Ou se calhar não é este o nome, mas... O Algarve e o Grande Porto já entraram em contraciclo. Em contraciclo. O próprio I já foi fundado em contraciclo, isto é, no início da crise. Logo a seguir veio um relatório, portanto, de uma auditoria que a própria Helena fez a si própria, que revelou que tinha que abandonar, que não fazia parte do core business do grupo. No entanto, não deixa de ser curioso que a presença do Helena manteve-se na região centro. Que é, aliás, de onde é a construtora, não é? É onde é a construtora, mas também é onde a imprensa regional tem normalmente maior capacidade de manter fiéis os projetos. Mas há alguma razão para isso? Gostava de saber porquê. Por acaso gostava de saber. Não conseguiu. Já pensei muito no assunto e estou a pensar escrever sobre isso. Já lá irei. Só para vos dizer uma coisa, é curioso que todos os jornais que foram abaixo durante o projeto não eram da região centro. Todos os da região centro se mantiveram. Porque estavam mais enraizados ou porque têm uma resiliência, uma maneira de fazer as coisas, um modelo de negócio, público? Há uma resiliência enorme na região centro da parte da imprensa regional. Esse, aliás, foi um dos argumentos para a aprovação deste novo projeto que nós apresentamos. Não sei se tem a ver, portanto, com uma certa ideia de beiras que sempre fez proliferar muitos jornais. Fala das duas, não é? Da litoral à interior, portanto, toda esta faixa... A região centro, não é? Uma certa ideia de beiras, não é? Uma certa ideia de nem somos da área metropolitana do Porto, nem somos do Terreiro do Paço. Embora os interiores e os litorais destas beiras tenham algumas dificuldades de entendimento e alguma dificuldade em construir projetos comuns, apesar de tudo, há uma certa ideia de beiras que fez sempre com que aparecessem muitos jornais. Provavelmente à conta disso criou-se uma cultura que foi-se mantendo. É uma hipótese que eu coloco. Atenção, que essa ideia de beiras, na minha perspectiva, é muito paroquial, extremamente conservadora e é ligada a um Portugal rural profundo. Isso pode se tornar uma dificuldade para a remediação dos jornais, porque as próprias beiras estão-se a transformar e não sei se os jornais estão a dar conta disso. Mas voltando um bocadinho atrás, para passarmos para este, quando falou em remediar deste seu novo projeto, que se chama Remedia.lab, queria perceber se no projeto que fez, esta ideia de palavra e dos cidadãos com palavra se refletia nos jornais, não é? Se eles tinham espaço nos jornais que estudou. As agendas dos cidadãos. Os jornalistas estavam interessados em que sim, ou pelo menos assumiam um discurso que estavam interessados em que sim. Depois, quando se ia ao terreno, concluíamos que, mesmo nos próprios leitores, há uma minoria de leitores ativos. E é uma minoria. E é mesmo uma minoria. Intelectuais da terra, líderes de opinião, pessoas, portanto, que têm um ativismo mais destacado por um conjunto de razões muito diversas. Portanto, não são necessariamente caciques nem líderes das chamadas forças vivas, nem ocupam necessariamente lugares de poder, mas são cidadãos bem informados que gostam de participar. Mas são uma minoria. De facto, a grande maioria não tem essa característica. No sentido de ser uma perspectiva crítica, é isso que fala? Não Entre os ativos e os não ativos. Pode ser uma perspectiva crítica, mas querem ter voz, não é? Querem ter voz. São pessoas que querem ter voz, mas não é uma maioria.
não é uma maioria. Há muito consumidor, portanto, dos jornais regionais, que continua a estar dependentes da página da necrologia. Deixa-me contar uma história engraçada. Uma vez fundámos um jornal e, portanto, acabámos com a página de necrologia e iniciámos com uma página de nascimentos. Ou seja, cuja lógica não era ao fim e ao cabo muito distinta, porque é a proximidade com as questões da vida e da morte que leva as pessoas muitas vezes a gerirem os afetos na proximidade em relação a um jornal. Mas quer dizer, a página de necrologia mais cedo ou mais tarde teve que voltar, porque ainda há muito disso, não é? Ainda há muito disso, quer dizer, o encontro da vizinhança. Nós temos vários níveis, temos de facto esse pequeno núcleo de cidadãos bem informados e depois há os núcleos de vizinhança que se encontram em torno do jornal, que sabem quem é o Presidente da Câmara, porque convém ir sabendo quem é o Presidente da Câmara, quem é o Presidente da Assembleia Municipal, quem faleceu e, portanto, e ter tema para debater a presença, o lugar que o clube ocupa na tabela do Campeonato Nacional. Mas quer dizer... É um pouco caricatural essa descrição. Não pretende ser de maneira nenhuma caricatural, até porque provavelmente nada disto pretende ser ofensivo. Tem a ver com uma cultura muito portuguesa de algum alinhamento cívico, acho eu. E não creio que seja apenas até destas regiões. Creio que é global. Resumindo, os jornalistas dizem que querem a participação dos públicos, mas quando os públicos participam demais, também revelam alguma impaciência. Segundo, há públicos regionais no sentido crítico, ativo, participativo, mas são pequenos núcleos. A maior parte é o chamado cidadão médio que quer uma agenda de temas para discutir e que, portanto, quer saber quem faleceu, quer ter referências. Quer ter referências para o dia-a-dia. Recentemente, aliás, este mês, começou a coordena um novíssimo projeto chamado Remedia.lab, Laboratório Incubadora de Mídias Regionais, a ideia é remediar, chama-se Remedia porque a ideia é remediar os problemas dos meios de comunicação social regionais. Portanto, nós temos brincado imenso com esse trocadilho, se vamos remediar ou se vamos fazer uma remediação. Portanto, o conceito de remediação, ou seja, portanto, cada novo média transforma o média anterior num outro média novo. Aqui digamos que a coisa se identifica bastante bem porque nós achamos que o remédio para alguns dos problemas que a imprensa regional tem passa por um processo também de remediação. Não necessariamente por emigrar para o online, mas pode passar por aí, pode lançar por projetos nativos no online, mas pode passar também pela complementaridade daquilo que existe no papel com o online. Uma complementaridade que ative pessoas, que permita dinamizar públicos, etc, etc. Portanto, de certa maneira é remediar problemas fazendo uma remediação. Como é que vão ser utilizados os quase 210 mil euros que ganharam de bolsa? É suposto ser investido em publicações regionais, quase como... Porque tem um lado incubadora, não é este projeto? Ou não? Ou não é disso que se trata? O projeto tem 3 níveis. Identificar problemas. Portanto, praticamente desde o projeto que já falámos, o Agenda do Cidadão, não houve grandes estudos, portanto, neste grupo de jornais, portanto, estudos mais em profundidade, portanto, é a chamada dimensão de observatório, identificar problemas de público, identificar problemas de negócio, identificar as condições de trabalho dos profissionais, caracterizar, portanto, as redações, etc. Primeiro ponto. Segundo ponto, laboratório. Ok, nós vamos estabelecer parcerias com os diferentes órgãos de comunicação social regional e vamos criar uma ferramenta onde fazemos experiências no sentido de poder complementar os órgãos de comunicação social regional com uma presença online na qual nós daremos uma ajuda. Portanto,
E, finalmente, a incubadora, neste momento, há um conjunto de projetos que estão a surgir, é muito engraçado, que estão a surgir do próprio curso de Ciências da Comunicação. Já houve, pelo menos, um projeto antigo que foi reativado por 2 alunos meus, e um projeto novo, que já tem 4 ou 5 anos, que foi lançado também por ex-alunos meus. O Jornal de Belmonte. O Jornal de Belmonte é o que está a ser recuperado. Portanto, e o Fórum Covilhã portanto, tem como diretor e chefe de redação dois alunos meus. E existem mais projetos. E houve logo alunos que vieram a ter comigo, mal foi publicado a notícia do projeto, interessados em tentarem lançar pequenas startups, digamos assim, iniciar um site e serem ajudados, iniciar um site num ambiente protegido, que no fundo essa é a lógica da incubadora. Iniciar um site num ambiente protegido para quê? Em offline até ainda podem fazer algumas asneiras. Quando estiverem online já não os poderão fazer, mas terão ainda um certo suporte tecnológico, de massa crítica, de quadros por trás, para ver até onde é possível ir. Portanto, é nesse sentido que utilizamos a palavra, estas 3 dimensões. Ver como é que as coisas estão, experimentar coisas novas e incubar projetos novos. O papel estratégico da proximidade leva a que alguns considerem a imprensa regional como a imprensa do século XXI. A ideia é sustentada na tese de estarmos hoje perante um campo da comunicação virado do avesso. Quanto mais fácil é tomarmos conhecimento dos acontecimentos longínquos, mais nos distanciamos da realidade mais próxima. Lemos um pequeno excerto do livro Jornalismo de Proximidade, de Carlos Camponês, lançado em 2002, que é jornalista e professor na Faculdade da Universidade de Coimbra. A imprensa regional tem futuro ou são as notícias locais que têm futuro? Bem, o que quer que seja, o local, já foi essa parte, tem futuro de certeza. Eu acredito no hiperlocal mesmo e acredito na proximidade e na proximidade com várias dimensões, em termos de contiguidade territorial e de contiguidade de agendas. Isso está-se a demonstrar em todo o mundo, um pouco. Portanto, há projetos muito interessantes. Não é preciso ir muito longe. Em Cárceres, a 80 km, o Oi é um jornal que é apreciado por muita gente, é um site noticioso que é apreciado por muita gente em Espanha. Cárceres é uma cidade de média dimensão, é Extremadura, é a continuidade, portanto é um território de baixa densidade, é a continuidade aqui, portanto, da beira interior. Portanto, e nos Estados Unidos, portanto, há imensas experiências, na Galícia há imensas experiências, em algumas regiões do Brasil também. Agora, imprensa regional, a imprensa regional ou notícias regionais. Bem, eu também tenho essa dúvida porque eu me preocupo muito com a questão da especialização e com a questão da segmentação, porque é uma área, eu dou jornalismo especializados e muitas vezes interrogo-me sobre até que ponto o regional não é uma forma de especializar. E nesse sentido, a pergunta sobre se é imprensa regional ou notícias regionais coloca-se com muito interesse. O que eu tenho a certeza é que as pessoas necessitam disso que o Carlos dizia, a tal tessitura de referências. Mas essa tessitura de referências, quer dizer, a gente precisa de um mundo da vida. O que é que se quer dizer? Precisa de um mundo da vida ao pé de nós, quer dizer, precisamos de... já uma vez ouviu falar da lei do morto por quilómetro? Explique-me. É uma das frases mais engraçadas que eu ouvi quando fui contratado por um diretor de jornal. A lei do morto por quilómetro, sobre a qual eu depois até escrevi uma peça, significa que nós temos que ir encontrar um assunto por quilómetro de estrada, não é? Portanto, peço desculpa da expressão mórbida, mas é uma forma de chamar a atenção. Nós precisamos também precisamos dessa dimensão. Precisamos mesmo. Por isso é que aquilo que eu há bocado dizia quando escrevia, aquele cidadão bem informado que precisa daquelas referências afetivas que para nós nos parecem aparentemente fúteis, eu continuo a acreditar na importância da comunidade. O problema...
O grande problema, especialmente num país periférico como Portugal, é quando a comunidade perde a capacidade de se refletir a si mesma. Não tem, usando linguagem conceptual, a comunidade fecha. Mas não é essa também a função da imprensa, fazer de quase que não só cimento, mas espicaçar, ser a caixa de ressonância, o grilo falante, se quiser, da própria comunidade. É isso. Exatamente, é isso mesmo. Por isso é que, voltando ao início, eu acho que o jornalista regional até devia estar muito mais bem preparado que o nacional, quer dizer, porque começa de manhã, a presença da notícia local e da fonte, se calhar começa logo de manhãzinha bem cedo, quer dizer, ao nível mais básico. E portanto, é necessário a noção de comunidade, a questão da escala e a questão da proximidade das pessoas que encarnam a agenda com que o jornalista vai trabalhar, obrigou a ter uma capacidade de distanciamento muito maior. Isso é que é a grande dificuldade. Essa é que é a grande dificuldade. Como é que nós somos capazes de continuar a viver com uma ideia de comunidade, mas dá-lhe uma dimensão reflexiva, crítica, capaz, ativa. Ora, obviamente que isso não surge apenas pelo jornal. Surge por fenómenos exógenos. Surge por educação, por cultura, por economia, por circulação de dinheiro, por massa crítica e por gente jovem. Faz ideia de quantas publicações regionais há hoje? O último grande estudo oficial sobre a imprensa local e regional, editado pela ERC em 2010, está completamente desatualizado, não é? Passaram 8 anos e a crise alterou completamente esse padrão. Faz ideia dos números? Não tenho nenhum número. Não tenho nenhum número neste momento. E não há números mais recentes. Pergunto isto porque houve o Pedro Jerónimo, que já citámos aqui hoje, fez uma comunicação no Congresso de Jornalistas e estimou que em 98, isto com dados da ERC, existissem 1153 médias regionais e em 2016 790, o que é uma diminuição de 25%. Estes valores são expectáveis? O valor que, portanto, pensava ir falar, mas que eu pensava ir falar eram 800, à volta de 800 títulos, mas não era baseado em nenhum... Era baseado no que vou lendo e agora não estava preparado para a pergunta, mas por acaso seria à volta de 800 a 1000 títulos. 800 a 1000 títulos era o que eu apontaria. Então, houve uma erosão, não é? É aquilo que tenho acompanhado. Houve uma erosão, é evidente. Mas, curiosamente, a erosão não se verifica na região centro, mais uma vez. Não só se mantiveram quase todos, como até nasceram mais alguns. Assim, por exemplo? Por exemplo, o Belmonte ressuscitou, o Fórum Covilhã nasceu, e mesmo aqueles que entraram em processo de grande erosão interna, mantêm-se, não fecham, e têm uma redação com 2, 3 pessoas. Houve um estudo publicado no início do ano passado, chamado Jornais Regionais, Perfis de Leitores de Jornais Locais e Regionais por via tradicional e online. Foi editado pelo Observatório da Comunicação, usando dados da Reuters Digital News Report de 2016. E entre outras coisas, entre vários destaques, o estudo concluiu o seguinte: quanto à legitimidade dos próprios leitores relativamente ao jornalismo e à informação noticiosa que obtêm, os dados apontam claramente para uma desconfiança do leitor, em especial o leitor de jornal regional online, relativamente ao processo jornalístico em Portugal, tanto no que concerne à influência governamental como à influência comercial. Isto quer dizer que a imprensa regional já não é assim tão importante para as comunidades se informarem? Que elas são mais desconfiadas, pelo menos quem consome notícias online, ou não? É provável, e é provável que isso se reflita mais nas notícias online. É provável que sim. Portanto, aliás, nós já tínhamos pressentido isso quando fizemos a comparação entre, portanto, algumas respostas dadas por diferentes gerações, notávamos, portanto, havia uma pergunta que tinha a ver com o grau de confiança e que tinha uma escala e que, portanto, tinha uma variação etária, tinha uma variável etária a condicioná-la. Neste estudo também se caracterizava de alguma forma os públicos, não é? Quem é que lê? Dizia-se que a maioria são indivíduos com 55 ou mais anos, tendencialmente leem jornais regionais, sejam impressos ou online.
e que ainda assim equilibram esse consumo, seja na parte de papel, seja na parte online. Diz-se também que o centro como já tinha referido, possui o maior número de público leitor, cerca de 30%, depois Norte, Lisboa, e também se diz que em termos de escolaridade, grande parte do público leitor, seja online ou papel, possui ou um mestrado, ou um doutoramento, ou um bacharelato, sendo que, por outro lado, os que se encontram correntemente na escola a tempo inteiro apresentam valores muito baixos, ou seja, os leitores mais jovens leem menos. Portanto, quem é que é este público que lê a imprensa regional cá? Porque depois há o outro que está fora, não é? Os imigrantes. A diáspora beira, como diz um colega meu, portanto, para dizer, ele dizia aqui há tempos que um dos segredos para remediar o problema, portanto, da imprensa regional vai ser conquistar uma massa crítica de públicos maior do que aquela que ocupa a região. E isso passa em grande... Na verdade já acontece de alguma forma, não é? Isso já acontece de alguma forma, mas pelo online pode ser exponenciado de uma forma notável, não é? Pode ser exponenciado de uma forma notável. Essa é, portanto, provavelmente uma das formas de remediação passará por mesmo entrar em contato com associações de imigrantes e, portanto, tentar localizar alguns dos jornalistas que estão junto às comunidades imigrantes, que muitos deles funcionam quase como dinamizadores algumas das vezes dessas comunidades, a tal ideia, portanto, do jornal que espicaça, não é? Mas estará as segundas e terceiras gerações de imigrantes, não é? Interessados... É essa a questão. A grande questão é esta, quer dizer, vamos lá ver. Eu, por exemplo, ponho-me a pensar aqui. Os meus alunos brasileiros chegaram aqui e queriam informação. Claro, quer dizer, nós hoje temos imensos brasileiros, especificamente brasileiros. Temos também alguns angolanos e, portanto, vamos começar. Temos bastantes alunos provenientes de leste. Estamos a entrar no mercado americano e o reitor espera que no final, portanto, do mandato a UBI tenha 20% de alunos estrangeiros. Ora bem, 20% de alunos estrangeiros, estamos a falar de 1.400 pessoas. Curiosamente, eles têm interesse por jornais, porque precisam de referências. E nós sua terra ou pelos de cá? Precisavam de referências sobre a Covilhã e não as encontravam, nem sequer ao nível de jornalismo de serviços. Encontravam uma agenda cultural, por exemplo. Vamos lá ver, eles têm a noção, havia muita gente a Blumenau, por exemplo. Blumenau tem uma tradição de imprensa regional bastante grande, Florianópolis. Portanto, junto a Florianópolis, Estado de Santa Catarina. Portanto, eles têm uma grande tradição de imprensa regional e essa imprensa regional tem muita ligação à comunidade e tem muito jornalismo de serviço. E eles ficavam muito admirados porque não encontravam respostas para as interrogações que tinham sobre a região. Por exemplo? Aonde ir, aonde comer, aonde tratar de um problema, aonde resolver uma questão. O telefone da farmácia. O telefone da farmácia provavelmente encontram, mas quer dizer, é um pouco dentro dessa, o próprio jornalismo de serviço não funcionavam e depois queriam descodificar um pouco do que era a região através dos jornais e não encontravam. Ou melhor, encontravam uma região que eles não conheciam. Porquê? E esse é o problema do Remédio Lab. Vamos lá ver, o mundo para onde eles entram é a universidade. A universidade e uma cidade com 49 mil habitantes, com uma percentagem de investimento cada vez maior, são duas realidades que não são estanques, mas que convivem de uma forma muito paralela. Então eles entram num mundo onde acontecem muitas coisas, aqui há eventos todos os dias, não é? Há jornadas, há seminários, há colóquios, há congressos, há concertos, etc, e que quando vão para o exterior, portanto há espaço... Fora do campus universitário da Universidade da Beira Interior, que é onde estamos a gravar esta entrevista. Exatamente. Há espaços abertos 24 horas, porque o reitor sentiu essa necessidade de precisamente dinamizar a presença das pessoas, e quando vão para o exterior eles queriam mapear mais qualquer coisa. Como é uma cidade envelhecida, portanto, essas coisas existem, mas é preciso conhecê-las. É preciso conhecê-las e os jornais não falam delas. Mas eu falava há pouco também da questão dos imigrantes, né, dos portugueses que saíram, que foram fazer vida lá para fora, para outros países,
que constituíram família, tiveram filhos e que muitos deles são assinantes de jornais. E para isso, o chamado porte pago, não é? Que agora se chama incentivo à leitura, tinha uma grande importância até para a sobrevivência e para um certo conservadorismo ou protecionismo de que falávamos no início. Quer-nos explicar rapidamente o que era isto do porte pago, que agora se chama incentivo à leitura, e qual é que é a situação deste mecanismo de financiamento público à imprensa regional? Qual é a importância que ele tem? A importância que ele tinha era enorme porque era um subsídio de apoio, portanto, à distribuição, que é uma das principais fontes de despesa dos jornais, como toda a gente sabe, quer dizer, e portanto é calculado em função de tiragens. É calculado em função de tiragens. O porte pago continua a ser uma... Mas foi muito reduzido, não é? Houve uma alteração. O porte pago continua... Houve uma alteração e uma redução substancial, portanto, na altura eu recordo-me de participar em algumas reuniões, portanto, ainda não era, estava a tempo inteiro ainda no mundo jornalístico e portanto, recordo-me do drama que isso consistiu para alguns jornais. No entanto, há jornais neste momento com uma escala e com uma dimensão que continuam a estar extremamente dependentes desse tipo de mecanismos. Mas ele não é importante para fazer com que, dando um exemplo que falou há pouco, o jornal Belmonte, que começou há pouco tempo, se quiser chegar aos imigrados e às imigradas de Belmonte, não seria um mecanismo importante para que isso acontecesse? Ou isso pode ser feito de outras formas que não mandar um jornal em papel? Pois, exato. Portanto, desde já põe-se já uma questão que é saber até que ponto é que os imigrados e as imigradas, nomeadamente os novos públicos, estarão ainda sensíveis para um jornal de papel. Eu penso que haverá uma componente de papel que é importante manter. Porquê? Porque estas coisas das gerações não há rupturas abruptas e a presença do jornal, eu já estive em casas de imigrantes, e a presença do jornal nas casas de imigrantes é uma força simbólica, é um bocado como ter quer dizer, pode até nem se ler, não é? Nem sequer se tirar do invólucro, nem ser aberto, não é? Portanto, pode-se até só folhear muito tenuamente, mas é quase uma presença simbólica. E aquilo também ainda ajuda a criar marca. De uma forma cotidiana, que às vezes é a forma mais eficaz de criar marcas. E isso passa para a segunda e terceira geração, mesmo para indivíduos. Quer dizer, uma vez estive com um empresário pós-moderno, portanto, natural da região, que tinha, portanto, uma folha de paróquia, portanto, bastante ao seu lado, num escritório, extremamente moderno, quer dizer, quando eu digo uma folha de paróquia, é um jornal de muito reduzida dimensão, pelo qual eu tinha uma imensa afetividade. Uma ligação emocional, não é? Tinha uma ligação porque lembrava uma série de coisas. Agora, quer dizer, ou seja, a ruptura não é assim tão abrupta. Vale a pena, eu penso que é importante que haja mecanismos de apoio à distribuição de papel, porque apesar de tudo, há ainda uma geração que conseguiu transferir até à geração seguinte alguma simpatia pela presença do jornal físico. Agora, não tem a mesma importância porque provavelmente o grande desafio é arranjar temas para falar com a segunda e terceira geração, não já com base apenas na saudade. Porque a saudade é uma coisa extremamente forte, mas é uma coisa que se pode sentir de muitas maneiras e não apenas através de um jornal. Para um jornal tem que haver outros motivos. Tem que haver planos de vida. Tem que haver estratégias de vida ligadas à razão pelo qual eu leio um jornal. Se um dia penso voltar à Terra, porquê? Ou se eu faço aplicações de investimento na região, porquê? Ou se a Universidade da Beira Interior merece ter apoio da minha parte, eu que entretanto enriqueci por aqui, porquê? Há todo um conjunto de coisas que têm que ser despertadas e que normalmente não são despertadas as realidades novas. Quer dizer, vamos lá ver. É raro. Ainda há muitos jornais regionais que falam das realidades pós-comunitárias quase apenas nas efemérides ou quando algumas destas realidades novas aparecem em rankings. Está a falar de quê?
nós sentimos aqui o quê? Pronto, o que é que nós sentimos no dia-a-dia? Aqui no interior, nas regiões de baixa densidade, como quiserem chamar. Agora há essa discussão. O que é que se sente aqui neste interior profundo, que é muito diferente de Leiria também. É preciso termos consciência disso. Sentimos uma presença forte da UBI, sentimos uma presença forte do Politécnico da Guarda, do Politécnico de Castelo Branco e dos centros hospitalares. Muitas das vezes... e dos investimentos que se fazem, não é? Muitas das vezes, das autoestradas, obviamente, e das infraestruturas, muitas das vezes o olhar sobre estas infraestruturas que foram essenciais é um olhar que quase só se verifica nas efemérides ou quando há rankings. Não há um acompanhamento, não faz tão parte do Pelourinho. O Pelourinho tem uma dimensão simbólica, o centro da cidade, como faz a Câmara. Não faz tanto. Não faz tanto parte. Ainda há um imaginário simbólico nas cidades do interior que ainda é muito ligado aos pelourinhos, às câmaras, e onde o centro hospitalar e a vida do centro hospitalar... Os serviços públicos do Estado, é o Estado, a presença do Estado. Os serviços públicos novos do Estado que dão sustentabilidade económica a estas regiões e que empregam a maior parte das pessoas, não está presente como notícia. Isto é estranhíssimo. Muita desta gente não é público de jornais regionais. Estudantes não são públicos de jornais regionais. Investigadores estrangeiros que estejam em Portugal, investigadores, e nós temos muitos, porque houve uma altura em que, portanto, trouxemos imensos professores de leste para a Beira Interior, nomeadamente para as áreas das físicas e das químicas, depois da dissolução do Bloco de Leste. Essas pessoas, como não têm uma memória, e alguns destes jornais estão agarrados a uma memória de uma coisa que já não existe propriamente, só existe na mente da redação, portanto aquilo não lhes diz nada. Nunca se tornaram compradores nem assinantes. Falando em memória, o jornal, e estamos mesmo a terminar, o Jornal do Fundão, fundado em 1946, que hoje é propriedade do Grupo Global Média, que tem também o DN, o JN, o TSF, foi feito membro honorário da Ordem do Infante Henrique, que distingue quem houver prestado serviços relevantes a Portugal, no país e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para o conhecimento de Portugal, da sua história e dos seus valores, segundo a Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas. Esta é uma distinção de que não se podem gabar muitas publicações. Explique-nos a importância deste jornal para a região, para o seu desenvolvimento e para o país, né? Que causas é que foi defendendo ao longo dos anos? Bem, isso é uma hora de conversa. Era outra entrevista, não é? Era outra entrevista, quer dizer, o Jornal do Fundão. Mas para quem não conhece... O Jornal do Fundão foi fundado por António Paulo Louro, é um projeto que tem muito a ver com a defesa do interior, que na altura também a defesa do interior passava pelo esquecimento do interior e passava naturalmente pelo afrontamento da política de Salazar. As condições de vida eram péssimas, quer dizer... Eu, que sou muitíssimo mais jovem que o António Paulo Louro e que o Fernando Paulo Louro, quer dizer, sobrinho do António, que foi continuador do jornal, que sou completamente outra geração, ainda tenho uma imagem de miúdo de um Portugal rural, descalço, enlameado, sem estradas, sem luz, sem eletricidade, sem saneamento básico, sujo, sem habitação, etc. E é em nome desse Portugal que o Jornal do Fundão começa a falar, mas não necessariamente na perspectiva do coitadinho, mas na perspectiva de sujeitos ativos, quer dizer, que exigem direitos. Nomeadamente, um dos temas que levantou foi as condições de trabalho e que marcou logo rupturas importantes com o regime, até por causa da censura, foi as condições de trabalho nas minas da Panasqueira. O drama da silicose. Ora, quer dizer, o drama da silicose não existia nos jornais. Portanto, não há minas em Lisboa, nem no Porto. Não, e não só por isso. Quer dizer, porque a crise da batata no Alentejo também foi censurada por um censor. E em Lisboa. Porque em Portugal não havia crises. Quer dizer, Portugal era, portanto, uma imagem folclórica com o Gauso de Barcelos e com a Varina da Nazaré. Portanto, era um postal. Portugal era um postal. A lógica do CNI e da censura era vender um Portugal pobrezinho, mas honrado, onde todos viviam felizes. E como tal, aí não havia tragédias. Ora, o António Paulo Louro fala dessa tragédia, fala nomeadamente da silicose, fala das condições de vida do interior, fala da ausência de estradas, da ausência de médicos, da tuberculose, fala da doença dos pezinhos, da falta de apoio e acaba
aquilo que inicialmente era um projeto de defesa do interior torna-se também um órgão aglutinador de um grupo um órgão aglutinador da oposição. Ou seja, começa a desenvolver também uma função cultural, portanto houve pessoas que se aglutinaram a tudo isto, gente como António Sada Batista, gente como, portanto, gente como Arnaldo Saraiva, gente como o Eduardo Lourenço, pessoas que estavam quase todas elas, portanto, muitos dos poetas neorrealistas e não só que estavam, portanto, e presencistas, que estavam comprometidos com a oposição, que tinham uma intervenção anti-salazarista, começaram a participar em torno do Jornal do Fundão também como projeto cultural. E com um projeto cultural que assumia claramente uma ruptura com o regime. Portanto, houve imensas figuras, queria-me recordar agora o nome do Zé Cardoso Pires. O Zé Cardoso Pires, portanto, era uma figura que tinha também muitas ligações com o jornal, o Batista Bastos, etc, etc. Há, digamos, ali todo um conjunto de escritores intelectuais que dinamizam cadernos, lançam por diante projetos literários, fazem tertúlias. O jornal dá a notícia da atribuição de um prémio ao Landino Vieira, que era membro do MPLA, o Movimento Popular de Libertação de Angola, furando a censura, e é por isso apreendido e suspenso. Durante 6 meses, não foi? Exatamente, creio que foi isso, foi 6 meses. O jornal faz uma verdadeira afronta ao António de Oliveira Salazar, que é o António Paulo Louro convida o Presidente da República Federativa do Brasil, o Juscelino Kubitschek, que ainda por cima tinha uma certa áurea de símbolo democrático, a visitar o Fundão. Sendo que não visitou Lisboa, nem se encontrou com nenhuma entidade oficial. Tendo os jornais de Lisboa todos silenciado, o evento, e tendo o evento sido transformado numa espécie de protesto global coletivo contra o regime e contra o silenciamento, portanto, das pessoas do interior. Sei lá, e depois do 25 de Abril, foi a lógica, a luta do desenvolvimento regional. É quando se começa a falar da criação de regiões, é quando aparece a disciplina de Economia e Desenvolvimento Regional, quando começam a chegar os fundos comunitários. O Jornal do Fundão aposta numa coisa chamada Jornadas da Beira Interior, que eram, em grande parte, pensar a identidade de uma futura região. E chamar a atenção para determinar as falhas. Ficou para a história, para a memória do cavaquismo, um poema que era publicado todas as semanas na primeira página, dedicado ao túnel da Gardunha, que nunca mais era... Construído. Escavado. Nunca mais era escavado, até que finalmente foi escavado. Portanto, quer dizer, é engraçado porque representa algumas das melhores coisas que é possível fazer em volta da imprensa regional. A verdade é que o jornal, tendo características até políticas e ideológicas de compromisso, manteve uma enorme massa crítica à sua volta, porque havia respeito mesmo depois do 25 de Abril, portanto, quando as questões da ditadura já estavam resolvidas, a democracia perfeitamente consolidada, não havia questões ideológicas profundas, havia muita gente que continuava a apreciar aquele tipo de lógica que picava às pessoas. Portanto, que a partir de certa altura, com um conjunto de transformações que se dão, também começa a declinar ligeiramente. Nós hoje assistimos um bocado, portanto, a uma certa homogeneização dos jornais. Provavelmente resulta de uma certa inserção em grupos de maior dimensão. E, portanto, a eliminação de algumas características mais irreverentes que, eventualmente, os jornais pudessem ter. Mas eu acho que vale a pena recuperar algumas delas. Porquê? Acredito que, em novos termos, como é evidente, isto é, acredito que é preciso chamar a atenção das pessoas. Ora, não é possível chamar a atenção das pessoas apenas com memória. E o grande problema da imprensa das beiras é, uma está presa àquela memória das beiras mais conservadora, outra está presente, outra também se agarra a esta narrativa épica que eu agora fiz um pouco em torno do Jornal do Fundão, que também não é, sendo uma coisa excelente pela qual tenho o maior respeito, não é também a resposta. Nós precisamos falar com leitores de hoje.
Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, João Carlos Correia, professor e investigador em Ciências da Comunicação pela Universidade da Beira Interior. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zuzarte, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira e por mim, Pedro Santos. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitário do Minho, Rádio Alma Bruxelas e também noutras aplicações de podcasts. Até já!